A paz do Senhor. A harpa cristã, ela surgiu em 1922. Infelizmente, os hinos da harpa cristã deixaram de serem cantados pela grande maioria dos evangélicos. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, amo cantar os hinos da harpa cristã e só canto os hinos da harpa cristã nos cultos evangélicos. Se eu dirigisse cultos em um templo ou em uma casa doméstica, aconselharia os crentes a louvar a Deus somente com os hinos da harpa cristã. Também não estou dizendo que sou contra outros tipos de louvores. Você sabia que os hinos que mais tem na harpa cristã são sobre a volta de Jesus Cristo? A harpa cristã possui 636 hinos. Pelo menos as que eu tenho duas, tem 636 hinos. Já li todos eles e cantei todos eles dentro da minha casa. 99% dos hinos da minha harpa cantei ajoelhado dentro da minha casa após as orações. Tenho duas harpas cristãs. Uma está sempre comigo quando vou aos cultos e a outra fica em casa para eu louvar a Deus após minhas orações. Você sabia que até não convertidos já cantaram algum hino da harpa cristã? Sim. Muitos crentes não cantam os hinos da harpa cristã porque não têm o conhecimento dela. Outros crentes sabem da existência da harpa cristã, mas não cantam seus hinos porque não querem ou porque não gostam e preferem cantar outros tipos de músicas. Tem crentes que não cantam os hinos da harpa porque veem os hinos da harpa como algo obsoleto, antigo, ultrapassado. Os hinos da harpa cristã foram escritos por maçons? Tem quem acredita que os hinos da harpa cristã é obra de maçons. Dos vários vídeos que vi no YouTube sobre os hinos da harpa cristã, em nenhum vídeo foi comentado que todos os hinos da harpa cristã foram criados por maçons ou que alguns hinos foram criados por maçons. Também não encontrei nenhum vídeo dizendo que os hinos da harpa cristã é obra de maçons. Vi um comentário em um dos vídeos de uma música da harpa cristã dizendo que a letra dessa canção foi obra de um maçom. Eu, o irmão Fabiano, não duvido que alguns hinos da harpa cristã ou vários hinos tenham sido escritos por maçons. Também penso assim, que os hinos que foram escritos por maçons foram criados antes de eles virarem maçons. Mesmo que fosse comprovado que os hinos da harpa cristã é obra de maçons, eu não deixaria de cantá-los, pois os hinos são poderosos, cristocêntricos e exaltam a Deus e a sua palavra. Os hinos da harpa cristã não foram todos escritos por uma só pessoa, mas por diversas pessoas e de diversas nacionalidades também. Entre elas temos mexicanos, americanos, suecos, irlandeses, russos, austríacos, ingleses e canadenses. Tem algum hino na harpa cristã que foi escrito por brasileiros? Sim, temos alguns autores brasileiros. Dentre eles temos o que mais se destacou, que foi Paulo Leivas Macalão, um gaúcho do estado do Rio Grande do Sul. Alguns hinos de sua autoria foram o 15, Conversão, gosto muito de cantar esse hino. O 193, Alma Batida, também gosto muito de cantar esse hino. O 212, Os Guerreiros se Preparam. O 244, Louvai a Jesus. O 253, Avante, ó crentes. O 337, ó bom Jesus. E o 440, Faze já o seu querer, entre outros hinos. Diz também a história que Paulo Macalão se converteu através de um panfleto. Olha só, eu, irmão Fabiano, em 14 anos de conversão, entreguei muitos panfletos evangélicos na minha cidade e também na cidade de Maravilha e continuo entregando. Então, toda vez que eu saio para o centro da cidade fazer algo ou vou no mercado, eu sempre levo um panfleto evangelístico comigo, criado por mim, que é da minha autoria,
e entrego para as pessoas, e gosto muito de fazer esse trabalho para Deus, porque como eu falei aqui, não só Paulo Macalão se converteu através de um panfleto, mas muita gente se converteu a Cristo através de um panfleto evangelístico que foi entregue por um servo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! A grande maioria dos hinos da harpa cristã foram compostos por americanos e europeus. Os hinos da harpa cristã não foram escritos só por homens, mas por mulheres também. Uma delas é Frida Wingren, que compôs o hino 394, A Mão do Arado, entre muitos outros hinos. Tem hinos que foram criados de versículos bíblicos, como por exemplo, o hino 39, Alvo Mais Que a Neve, veio do Salmos 51, verso 7. O hino 84, O Grande Eu Sou, veio do versículo Isaías capítulo 62, versículo 4. E o hino 568, Manso e Suave, nasceu do versículo de Mateus capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Muitos hinos foram criados por pessoas que ficaram doentes, e outros por causa de guerras, e outros por causa de adversidades. Então, o hino ali que eu falei da Frida Wingren, que é a mulher lá do... Me esqueci o nome dele, vou colocar o nome aqui. O Gunnar Wring, um dos fundadores que trouxe a Assembleia de Deus para o Brasil. O hino 394, A Mão no Arado, ele saiu de uma adversidade onde o seu marido estava querendo desistir da missão que Deus tinha dado para ele, pelo menos aqui no Brasil. Aí Deus falou com ela e ela comentou com ele sobre Lucas capítulo 9, versículo 62, que Jesus disse: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino dos céus. E aí ele teve essa ideia, ela teve essa ideia, foi inspirada, iluminada, e nasceu o hino 394, A Mão do Arado. O hino 7, Cristo Cura Sim, foi escrito para pessoas que estavam fracas na fé. O hino 120, Noite de Paz, foi escrito por um padre. E aí? Mas será que o evangélico pode cantar um hino que foi criado por um padre? Olha, com certeza você já cantou muitos hinos criados por maçons, por outras pessoas que professam outra fé, e você nem sabe. Eu não vejo problema nenhum em cantar um hino aonde foi escrito por um padre. Um hino da harpa cristã principalmente. Agora, outra música que não faz parte do inário da harpa cristã, se eu sei que foi um padre que criou, principalmente aquela canção lá, muito conhecida, que alguns evangélicos gostam de cantar, que fala assim: abençoa, Senhor, a minha família, amém. Eu não me sinto muito bem de cantar esse hino, porque simplesmente porque ele foi composto por um padre. Também não sou contra quem gosta de cantar. É uma letra linda e maravilhosa e verdadeira, mas pelo fato de ter sido escrito por um padre, eu não cantaria. Que nem eu falei antes, por mais que os hinos da harpa cristã sejam comprovados que todos eles, ou a grande maioria deles, ou os hinos da harpa cristã que eu mais gosto de cantar, foi criado por um maçom, mesmo assim eu não vou deixar de cantar este hino por causa disso, porque eu creio que se tal hino foi criado por um maçom, eu creio que esse hino foi criado depois que essa pessoa se tornou maçom. Esse hino foi criado enquanto ele ainda era um servo de Deus, servia a Deus. E aí ele criou essa canção, e depois, por uma tragédia, por uma falta de sabedoria e burrice, ele se tornou maçom. E por isso que muitos dizem que os hinos da harpa cristã foram criados por maçons. O hino 36, O Exilado, nasceu de uma música secular. Se não me engano, foi de uma música secular, ou de uma melodia secular, ou algo assim. Com certeza tem muitos outros hinos que foram criados devido a diversos motivos. Eu confesso que fiquei impactado sobre o que fiquei sabendo a respeito da origem de alguns hinos da harpa cristã. E o que mais me chamou a atenção foi sobre a origem do hino 570, que logo estarei falando sobre ele. Você sabia que os músicos do filme Titanic
antes de morrerem afogados, cantaram o hino 187, mais perto, meu Deus, de ti. E isso realmente aconteceu de verdade com os verdadeiros músicos no dia do naufrágio em 1912. Essa parte do filme é baseado em um fato real. Você sabia que os hinos 131 e 186 da harpa cristã têm o mesmo nome, que é o de valor em valor? O hino 525, Vencendo Vem Jesus, que é também um dos hinos que eu gosto muito de cantar, foi criado por causa de um morto. Olha só, procura aí sobre esse hino aí, sobre a origem desse hino, e você vai entender melhor sobre como ele surgiu. Abraham Lincoln, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele gostava de ouvir esse hino, o 525. O hino 137, Liberto da Escravidão, parte de seu louvor foi usado em uma música com o nome Rivers of Babylon, Rios da Babilônia, do cantor Boney M. Eu gostava de ouvir essa música quando não era convertido. O hino 578, o Sossegai, foi composta devido à morte do pai, da mãe e de um irmão de uma jovem que entrou em uma fase de rebeldia e descrença por Deus ter permitido essas calamidades na vida dessa jovem. Eu digo para vocês, os hinos da harpa cristã são poderosos, pois um jovem foi curado do coração através do hino 107, firme nas promessas, e outros se converteram a Jesus Cristo após ter ouvido algum hino da harpa cristã. O hino 526, Grandioso És Tu, fez muito sucesso nos Estados Unidos. Você sabia que Billy Graham, um grande pregador da palavra de Deus, se converteu a Jesus Cristo através de uma música gospel? O que levou Billy a se converter foi o hino 266, Resgatados Fomos, da harpa cristã. Deus habita nos louvores também. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Salmos 22, verso 3. Muita gente se converteu a Cristo por causa de um louvor que ouviu. Teve uma batalha bíblica onde Deus ganhou só por causa do louvor. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Abençoado é você que abre a boca para louvar a Deus através de cantos espirituais. Agora vou falar sobre o hino 570, A Última Hora. Esse hino foi criado por um russo aqui no Brasil, na cidade de Jundiaí, São Paulo, em 1910. Diz a história que um certo tempo depois deste homem ter criado essa canção que ficou muito famosa em sua época e continua sendo até hoje, ele se desviou dos caminhos de Deus e começou a frequentar casas de show e a beber. Em uma noite, quando ele estava deitado em um banco de uma praça da cidade, ele ouviu seu hino sendo cantado em uma igreja ali perto. Ele levantou do banco e foi até aquela igrejinha. Ao conversar com o pastor daquela igrejinha que não o conhecia, ele disse para o pastor que ele tinha criado aquele hino, o que de fato era verdade. Através desse acontecimento, ele voltou para os caminhos do Senhor. Olha só, você entendeu? O criador desse hino, depois de um certo tempo, ele se desviou. Aí ele começou a ir para os bailão, para as festas, beber. E um dia ele deitou na praça, no banco da praça de sua cidade, e uma igrejinha ali perto, ele escutou os crentes lá cantando esse hino. E ele chamou a atenção dele, ele levantou, foi lá na igrejinha. Quando terminou o culto, ele conversou com o pastor e disse, sabe aquele hino ali que foi cantado, o hino tal? O pastor, sim, sim. Ele falou, pois é, fui eu que criei. Com certeza o pastor não acreditou na hora, mas depois ele passou a acreditar. E por causa disso, do próprio hino, o próprio criador do hino, que se desviou dos caminhos de Deus, voltou para os caminhos de Deus através do próprio hino que ele criou. Olha só, que história surpreendente.
O hino 570 é o que eu mais cantei até hoje nos cultos evangélicos, porque ele fala sobre a morte. Vida ou morte, amanhã será tarde demais. Ele começa assim, ó. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro o teu lar? Claro que não é assim, eu só estou cantando ligeiro aqui para você entender. Aí o refrão fala assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E o hino continua. E eu cantei um pouquinho desse hino no vídeo que eu fiz sobre a morte, que está aí no meu canal. Você que não viu o vídeo que eu tenho sobre a morte, veja e você vai entender o que a Bíblia fala a respeito da morte. Amém? Volta e meia eu estou cantando o hino 570 em casa ou quando saio pelas ruas da cidade. Volta e meia eu estou cantarolando ele. É um hino muito maravilhoso e eu gosto muito. Ele também está na lista dos meus hinos preferidos. Postei uma foto nas redes sociais de uma enorme caixa de som com a seguinte pergunta: que música você colocaria nessa caixa para tocar? Uns comentavam dizendo que colocavam o hino tal. Outros diziam que colocavam aquele hino. E teve também quem colocou música essa secular. Quem colocou música secular. Música essa mundana. Esse que comentou que colocaria música secular é porque não é nova criatura. O que eu comentei na minha própria postagem, comentei que colocaria tocar naquela enorme caixa de som o hino 570 da harpa cristã, A Última Hora. Tem algum hino da harpa cristã que tem erro teológico? Sim, tem alguns. Vou dar um exemplo. O hino 42, Saudai Jesus, aparece a palavra arcanjos. Só que isso está errado, pois não existe mais de um arcanjo, segundo a Bíblia, mas um só arcanjo. E esse arcanjo é Miguel. Judas, versículo 9. Por isso que nós temos na Bíblia arcanjo, serafins, terafins e os anjos. E cada um tem uma função. Então, os hinos que eu mais canto da harpa cristã são o número 2, Saudosa Lembrança, o 15, Conversão, o 98, Está Vigiando, o 115, Trabalhai e Orai, o 169, Ó Jesus Me Ama, o 193, Alma Abatida, 196, Uma Flor Gloriosa, 212, Os Guerreiros Se Preparam, o 301, Vem Cear. É muito lindo essa canção, principalmente é cantado na hora da ceia, no momento da ceia. O 467, Sobre as Ondas do Mar, o 525, Vencendo Vem Jesus, e o 570, A Última Hora. Então, eu gosto muito de cantar os hinos da harpa cristã. É mais prático, é mais fácil. Você pega o livrinho ali e abre e já começa a cantar. Quem tem o livrinho acompanha junto. E agora é uma chatice, quando vem aquela pessoa que vem louvar o Senhor, aí ele vem com o CD na mão ou ele vem com o pendrive. Aí ele coloca o CD lá para tocar, o CD tá arriscado, não toca legal, ou vem com o pendrive, fica ali 2 horas para achar a música. Isso, irmãos, cansa as pessoas que estão ali. Tu fica ali procurando a música, vai cansando, as pessoas começam a deixar de glorificar a Deus. Isso é uma chatice. Eu, o dia que fizesse culto assim nas casas, não ia estar levando caixa de som, microfone, não tem necessidade. Isso é uma chatice, o barulho, entende? É tão ruim. O crente leva o celular ali e fica ali 2 horas para achar a música para cantar e não acha. Essa, não é essa, é aquela. Meu Deus. Por isso que eu sou como os antigos. Eu sou da harpa cristã. Eu chego ali com o livrinho, já abro ali e começo a cantar. Sem demora, para ficar procurando música, isso e aquilo. E você? O que você pensa da harpa cristã? Você gosta de cantar os hinos da harpa cristã? Você canta os hinos da harpa cristã? Algum hino da harpa cristã impactou sua vida? Qual o seu hino da harpa cristã preferido? Você que gosta da harpa cristã? Comenta aí. Compartilha esse meu vídeo, dá o like, se inscreva se você não é inscrito no meu canal. Amém?